Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a análise dos 3 primeiros episódios de Demolidor Renascido. Então, se você for novo por aqui, já se inscreve, e se você quer apoiar meu trabalho, já deixa o seu like. Vamos lá? Olha, essa análise ela não vai ser bem estruturadinha, igual foi Amigão da Vizinhança, sabem? Que eu faço a história de cada episódio individualmente. Eu vou tentar passar por alto aqui porque, cara, são episódios de 50 minutos, sabe? É muita coisa pra analisar, então eu vou tentar ao máximo focar aqui, mas não vai ser um negócio bem separadinho. Então, essa série, ela precisa de algumas observações aqui antes de a gente começar a falar dos episódios em si. Primeiro, originalmente, a série do Demolidor ia ser um reboot, tá? Ela ia ignorar completamente tudo que rolou na série da Netflix, mas em algum ponto da produção, eu não sei exatamente qual, o Kevin Feige interviu no processo criativo. Interviu ou interveio, eu não sei qual é o correto agora. Mas enfim, ele se meteu no processo criativo e acabou que a série passou por algumas regravações. E essas regravações originaram cenas específicas, alguns momentos adicionais ali, que servem de contextualização. Basicamente, o primeiro episódio, ele serve como uma passada de bastão. Você tem momentos ali que agregam para a narrativa para fazer uma ponte entre a série antiga e a série atual, entendeu? E outra, esse primeiro episódio, eu diria particularmente que ele é ruim, não no sentido de que a história seja ruim, mas a execução dele é zoada, porque ele tem muito mais uma pegada de um episódio de recapitulação do que de fato um episódio próprio, entende? O que eu quero dizer é assim, bora lá, nos primeiros 15 minutos da série, aqui já vem um spoiler pra você que não assistiu, então cuidado, tá? Eu vou colocar um tempinho aí na tela de quando que vai começar o spoiler, mas enfim. Os 15 primeiros minutos da série, eles servem pra se livrar do elenco antigo e depois já inserir o Matt nesse novo universo que seria o retcon, mas agora é só uma sequência do universo antigo, que é o quê? O Matt, o Fogg e a Karen estão indo pro bar da Josie para comemorar a aposentadoria de um policial, que é o Cherry. Acredito eu que o Cherry, ele tá ali para substituir o Brett Mahoney, que é aquele cara que trabalhou com o Fogg e com o Matt nas 3 temporadas anteriores do Demolidor, tá? É minha suposição. E aí eles estão lá no bar da Josie e tal, comemorando, o Fogg tá trocando uma ideia com a Kristen McDuffie, quando de repente o telefone dele toca. É um cara que ele tá ajudando pra um caso ali, que é tipo... Eu não lembro qual é o cara tá de testemunha de um crime lá, que é o Benny. E aí o Benny liga pro Fogg. Fogg, tem alguém aqui. Fogg, eu tô sendo perseguido, eu preciso de ajuda. O Matt ouve isso, conversa com o Fogg e vai lá tentar salvar o Benny. Só que no que ele tá indo pra lá, ele não sabia que a situação tinha sido armada. Basicamente, o mercenário vai até o bar da Josie, atira no Fogg e tenta matar uma galera lá dentro. E nisso o Demolidor chega, eles têm uma baita luta e tal, tentando recriar um pouco aquele clima da Netflix, mas falhando um pouco miseravelmente porque a execução é meio pobre, como eu falei. Mas aí no final acontece o pior. O Fogg morre. E no que o Fogg morre, o Matt perde o controle e tenta matar o mercenário. Ele arremessa o mercenário de um telhado, sabe? E aí entra um ponto interessante. O que fez o Matt deixar de ser o Demolidor nessa série não foi a morte do Fogg. Foi o fato de que ele abriu mão do preceito cristão que ele tanto defende. Quer dizer, cara, ele é um moleque criado num convento. Ele é um moleque que cresceu com um lado religioso mais aflorado. Ele tem valores cristãos muito altos. Então, pra ele cometeu um dos piores pecados que ele poderia ter cometido. Por mais que ele estivesse sofrendo, por mais que o amigo dele tivesse morrido e tal, ele tentou matar alguém. E isso é suficiente pra ele entender que ele não pode ser o Demolidor. O Demolidor corrompe tudo que ele acredita, então ele precisava deixar de ser o Demolidor. E é por isso que na morte do Fogg e na tentativa de assassinato do mercenário, o Demolidor também morre. O Cherry, o policial que estava ali sendo prestigiado, acaba descobrindo a identidade secreta do Matt, mas isso é só um gancho pra
introduzir essa nova versão do Demolidor. Porque logo depois da abertura, a gente já tem essa nova visão de mundo, com uma fotografia diferente, com um estilo diferente, uma narrativa diferente. Tudo está sendo reconstruído para reintroduzir o Demolidor. E aí começa a bagunça, porque o Matt tá ali trabalhando agora com a Kristen McDuffie, ele trabalha com o Cherry se aposentou, mas ele agora trabalha como, tipo, investigador particular, a contrato do Matt Murdock. E aí, basicamente, o episódio inteiro é só isso, mostrando como é que tá a vida do Matt depois da morte do Fogg, 1 ano depois. O mercenário finalmente sendo condenado, porque ele sobreviveu à queda, obviamente, ele é um desgraçado, ele vai sobreviver. Ele sendo condenado à prisão perpétua, o Matt tentando se reaproximar da Karen e não conseguindo, conhecendo o novo par romântico dele dessa série, que no caso é a Heather Glenn, e também apresentando de volta o Wilson Fisk. O Wilson Fisk, ele passou um tempão afastado depois dos eventos da série da Echo, que eu acho que ninguém assistiu, infelizmente. Eu não vi, mas não foi por... Não foi de propósito, eu juro. Eu não tenho o Disney Plus acessível. Eu vou tentar assistir agora. Mas antes eu não tinha Disney Plus. Eu peguei a Disney Plus agora só pra ver Demolidor. E Amigão na Vizinhança. Enfim, depois dos eventos de Echo, o Fisk ficou muito abalado mentalmente, fisicamente, então ele tirou um tempo pra tentar se recuperar. E nesse tempo, a Vanessa assumiu o império criminoso dele. Só que agora ele quer voltar à ativa, não como rei do crime, mas como prefeito de Nova York. Ele sente que, na condição de prefeito, ele pode fazer muito mais pelo povo. O que não tá tão fora da linha assim com quem ele era na série da Netflix. Porque apesar dele ser um chefe do crime, ele é um cara que genuinamente ama Nova York. Só que o amor que ele tem pela cidade não é aquele amor amoroso. É um amor meio doentio. Ele quer possuir Nova York. Ele quer ter a cidade na palma das mãos. É tipo o Brainiac com Kandor, sabe? Ele quer ter ali pra ficar... É meu... eu mando nisso daqui. Essa é a ideia do Fisk. Então, ele decide se candidatar à prefeitura de Nova York. E isso atiça o Matt. O Matt, assim que descobre que o Fisk está concorrendo, vai atrás dele para conversar. E aí a gente tem um dos momentos mais interessantes desse primeiro episódio, que é o Matt e o Fisk conversando numa lanchonete, falando sobre a vida, basicamente. O Fisk falando sobre como o Demolidor é perturbado, como o Fisk obviamente tá mentindo, ele não tem planos pra cidade porra nenhuma, tudo que ele queria na verdade era o poder. E aí fica basicamente aquela ameaça velada que é tão bacana de assistir. A dinâmica do Fisk com o Demolidor não mudou. Isso é uma coisa que eu gostei bastante. A escrita da série não falhou com o Fisk nem com o Demolidor. Quer dizer, falhou com o Fisk em alguns aspectos, mas na dinâmica deles, principalmente, ainda tá perfeito, então dá pra perdoar. Mas... pois é, na conversa ali dos dois, eles acabam falando... o Matt fala que deixou de ser o Demolidor, o Fisk fala que realmente quer salvar Nova York, e o Matt fica, olha, eu acredito na graça. Se você me diz que mudou, se você me diz que quer ser alguém melhor, eu acredito. Eu falo graças a Deus, que bom, eu torço pela sua melhora. Mas se você sair da linha, eu vou estar lá. E eu vou acabar contigo. E é assim que as engrenagens são colocadas no lugar para a série poder começar genuinamente. Porque, como eu falei lá no começo, né, a série passou por regravações e tal, e um dos aspectos que precisam ser destacados aqui é que a série originalmente ia começar a partir do episódio 2. Então tudo que a gente viu aqui nesse primeiro episódio, nesse parêntese inicial, é uma introdução para fazer ponte. Porque a série já ia começar com o Fisk sendo prefeito e outras coisas do tipo. Então, no final do primeiro episódio mesmo, o Fisk se candidata, fala com o Matt e ganha a eleição. E aí o Matt fica tipo, estamos ferrados e eu vou ficar de olho. Eu tenho que ficar de olho porque o Fisk não pode se safar e eu sei do que ele é capaz.
No segundo episódio, a gente já começa de fato a trama principal da série, que é o quê? A gente tem o Hector Ayala, que é o Tigre Branco, um personagem clássico dos quadrinhos da Marvel, e ele... Como é que eu posso dizer? O Tigre Branco, ele tava voltando pra casa, certo? Ele tava indo pro metrô, quando ele vê um cara sendo atacado por dois malucos na estação. Ele vai pra cima dos caras, luta com eles, um deles tropeça um no outro e cai no trilho de trem. E um deles é morto instantaneamente, praticamente, porque na hora veio um trem. Só que tem um problema. Os dois caras batendo no maluco aleatório lá no metrô são policiais. O cara que morreu era policial. O Hector é detido imediatamente. O Matt estava cuidando de um outro crime, estava resolvendo uma outra situação jurídica ali, quando ele ouve dentro da delegacia, já algum tempo depois, um cara sendo espancado e coagido a declarar que ele matou um policial de propósito e coisa do tipo. E o Matt resolve se meter. Olha que engraçado. Humor. Ele vai lá e fala com o Hector, não, eu vou ser seu advogado. Ele, não, que isso? Ele, eu vou ser seu advogado. Não se preocupe. Ele, não, mas eu não tenho como pagar. Ele, calma, filhão, eu te ajudo. E aí começa todo um auê que dura os 2 episódios, né, o 2 e o 3, onde basicamente é o Matt tentando entender a situação do Hector, tentando descobrir quem o Hector é, por que a polícia quer tanto colocar assim nele a culpa por ter matado o policial, no que poderia ter sido um acidente. E ele começa com a ajuda do Cherry, ele vai investigando a família do Hector e tal, e o Cherry acaba descobrindo que o Hector é o vigilante mascarado conhecido como Tigre Branco. O cara que cuida de várias situações na rua e tal. E aí ele vai falar com o Hector, pô, por que tu não me contou isso? Ele, eu não podia, né? É uma identidade secreta por um motivo, senhor Mota. Mas basicamente, a série vira um grande Law and Order, onde o Matt, ele tenta discutir questões éticas e morais com o tribunal, porque basicamente a promotoria queria colocar dentro do caso o fato do Hector ser o Tigre Branco como um agravante para ele ter matado policiais, porque a opinião pública sobre vigilantes está muito horrível. Inclusive foi isso que ajudou a eleger o Fisk. O Fisk fala que ele vai botar ordem nos vigilantes, que não pode mais ter esse negócio de gente saindo na rua, fantasiada, batendo nos outros, agindo numa autoridade maior que a polícia e tal. E o Matt, ele aceita o caso justamente por isso, né? Não só por causa da brutalidade policial, mas também porque depois que ele descobre que o Hector é o Tigre Branco, parece que a situação cresce aos olhos dele. O que é interessante, porque parece muito que ele tá se projetando no Hector. Principalmente no terceiro episódio, mas eu já chego lá. A situação tá tão feia pro lado do Matt e do Hector, que, tipo assim, ele vai lá pra audiência de custódia pra tentar pagar uma fiança pro Hector responder em liberdade. O juiz não quer nem falar com ele. O juiz, não vai pagar a fiança não, pronto, acabou. Ué, pô, cadê a justiça? Cadê a igualdade, sabe? Mas enfim, eu sei que aí já entra muito no juridiquês nesses outros episódios, então eu vou focar em outros detalhes aqui. O Matt faz toda uma investigação para tentar entender quem são esses policiais que querem acabar com o Hector, quem são os policiais que bateram no Hector, e ele acaba percebendo que, basicamente, os policiais estão tramando ir atrás da única testemunha que eles tinham na situação do metrô, que era o cara que estava apanhando. Porque o cara que estava apanhando não era qualquer um, ele era um informante da polícia. Só que aí que tá, se o cara que tá apanhando é um informante da polícia, por que a polícia ia acabar com ele na porrada? Então o Matt fala com o Cherry, eles dão um jeito de livrar a cara do Nick Torres, que é o cara lá que é o cara que conta lá pra... O informante. Eles dão um jeito de encontrar o Nick Torres, e aí acontece uma das cenas mais legais do segundo episódio, que é o quê? O Matt, dentro do apartamento do Nick, ele chega lá, olha, senhor Torres, eu sou o Matt Murdock, eu sou advogado, eu tô trabalhando no caso do Hector Ayala, que foi o cara que salvou tua vida, e eu preciso da tua ajuda. Daqui a pouco vai chegar 2 policiais aqui no teu apartamento, então eu preciso que tu saia pela saída de incêndio e procure o fulano, no caso o Cherry, em tal lugar lá, não sei o que, vai lá e não se preocupa, vai dar tudo certo. O Nick resiste um pouco, mas acaba indo,
E aí, quando chega a polícia pra dar cabo do Nick Torres, tá lá o Matt, parado, no meio do apartamento. Ah, boa noite, senhores. É impressionante, cara. O Matt, ele tem... Ao mesmo tempo que ele tem uma estética de tiozinho, ele tem a energia do diabo nele. Cara, ele é o capeta encarnado, sabe? Porque ele fica ali paradinho, olhando pros caras. Olhando não, né? Que ele é cego. Mas ele fica lá paradinho. O jeitinho dele, ele sabe que os caras sabem que tem alguma coisa errada. Ele sabe que ele fez um negócio que ele não podia ter feito legalmente. Mas ele fica lá, confiante no que ele sabe juridicamente que não vai dar merda pra ele. Ele, não. Vocês estão falando do Nick Torres, a testemunha que vocês iam coagir? Não, mas a gente tá procurando um cara que ele... Não sei quem é, ele nem tá aqui. Por que eu ia fazer? Não, mas você é o advogado, por que você tá se metendo? Ele... Assunto da polícia? Que assunto da polícia? Era uma testemunha, ele não tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vim aqui consultar o cara que podia ajudar no meu caso, ele não tá aqui, o que eu vou fazer? Aí os policiais, tá se achando muito espertinho, né? Os policiais pegam, enfiam a porrada nele, e ele lá se segurando. O Matt se segurando. Os policiais sacam uma arma e ele, não, por favor, não faz isso. Não faz isso. O cara faz só... O demônio solta. O Matt vai pra cima dos caras com tudo. Ele quebra braço, fratura a costela. Cara, ele dá um apavoro federal nos dois policiais. E tipo assim... Olha que coisa interessante. O Matt não sabe disso ainda, né? Mas olha que interessante. Eles têm tatuagens do Justiceiro. Tá rolando toda uma onda de policiais a favor de um vigilante específico que é o Justiceiro, sabe? Essa divisão da polícia tá tentando acabar com o caso do Torres e com o caso do Hector, basicamente. Mas aí que tá, por que a polícia é a favor do Justiceiro? Por que a polícia que é tão contra vigilantismo apoia o Justiceiro? Essa é uma situação interessante de fato. E no terceiro episódio isso volta um pouco mais ou menos ali, principalmente no fato de que... Na reta final do episódio, todo o terceiro episódio é pautado só em julgamento, não tem momento luta, não tem momento traje em parte alguma. É literalmente um episódio de Law & Order, do Matt falando sobre como o Hector, ele é uma pessoa idônea. O Hector, o que o Hector tava fazendo naquele dia, sabe? Por que o Hector tava naquele metrô? E o Hector fala, eu comprei um apartamento pra mim e pra minha mulher. Eu comprei um buquê de flores e eu tava indo lá deixar. Porque no dia seguinte eu ia fazer uma surpresa pra ela. Mas aí eu vi aquele cara apanhando no metrô e eu resolvi ajudar. E foi isso. E foi assim que ele foi pego nessa situação. Ele tentou ajudar, só que um policial tropeçou no outro e acabou morrendo. Mas ele não teve nada a ver com isso. E aí começa aquela situação, aquele burburinho e tal. E o Matt tenta o tempo todo cavar essa mentalidade de que o Hector, ele é uma pessoa inerentemente boa. O Hector, ele tenta ajudar as pessoas. Isso não é só porque ele é um vigilante, é quem ele é. Era a coisa certa a se fazer. Então, beleza, o Matt consegue até reverter a situação a favor dele. Porque antes disso já tinha dado tudo errado. Porque quando eles conseguem finalmente levar o Nick Torres, que ia ser coagido pela polícia a mentir no tribunal, ou então talvez até ser morto, o Nick chega lá no tribunal e fala: não, eu tava na minha casa assistindo TV com o meu filho. Eu não tava no metrô naquele dia. E aí o Matt fica... Cara, o que a gente vai fazer? E aí ele chega nessa ideia de tentar mostrar o lado mais humano do Hector. Ele pega umas relatórios da polícia falando sobre o Tigre Branco, sobre como o Tigre Branco ajudou. Ele encontra pessoas que foram salvas pelo Tigre Branco pra falar: olha, essas pessoas aqui, elas apoiam esse cara. O Hector Ayala é um herói. Ele não é só um cara que bota um traje e se acha acima da lei. Ele já colaborou com a polícia inúmeras vezes. Vocês acham que essa pessoa mataria um policial? E no final, graças à sustentação maravilhosa, a dinâmica incrível e, obviamente, a esplendorosa habilidade jurídica do Demolidor, o Hector Ayala é inocentado. Nossa, que grande evento, que grande momento. É de fato um grande momento, tá? Eu não tô sendo irônico, não. É realmente um grande momento, porque bate de frente com o Fisk. Eu fui falando aqui dos eventos do Matt, né? Eu acabei esquecendo do Fisk. Mas, basicamente,
No primeiro episódio, o Fisk ganha a eleição e bate diretamente no Matt. O Matt precisa reagir. Lá no segundo episódio, quando o Matt aceita o caso do Hector, né, e acaba virando esse negócio de situação contra a polícia, ele tá desafiando o Fisk. Ele acaba atacando diretamente o Fisk. Porque o Fisk tá tentando criar essa imagem conceitual de que não, os verdadeiros heróis de Nova York são os policiais. Só que o Matt viu a violência policial acontecendo, então... Quer dizer, viu não, né? Ele ouviu a violência policial acontecendo. Então, ele decide que a melhor forma de atacar o Fisk nesse contexto novo em que ele tá inserido é atacando o sistema. Então ele acaba adotando o caso do Hector. Quando evolui para uma situação de vigilantes, fica ainda mais interessante, porque ele ganhar o caso do Hector, que agora é publicamente conhecido como Tigre Branco, ele acabou atingindo o Fisk ainda mais diretamente, porque ele conseguiu provar a inocência e o heroísmo de um vigilante, que é justamente o que o Fisk está tentando emplacar desde o começo da série. Ele até fala, durante a candidatura dele, não, porque eu já fui atacado por um vigilante, eu já levei um tiro, os vigilantes são monstros horríveis e tal. E o Matt provou que não. Ele provou que casos e casos existem. Então, isso foi um ataque direto ao Fisk. Tanto é que na reta final do episódio a gente tem uma das viradas mais absurdas da série até o momento. O Hector tá respondendo em liberdade, ou melhor, ele foi liberado, né? Ele foi inocentado, e ele vai voltar a ser o Tigre Branco. Só pra ser executado brutalmente por... Justiceiro? O Justiceiro? Será? Eu acho que não. É um policial imitando o Justiceiro. Não tem como ter sido o próprio Justiceiro, o próprio Frank Castle, sabe? Mas assim, a reviravolta foi surpreendente porque, de certa forma, dá pra acreditar que foi o Fisk que encomendou a morte dele. Não tem como a facção da polícia tá agindo sozinha, sabe? É muito absurdo pensar que, apesar do Fisk ser o prefeito, não é ele que tá comandando o crime. É muito esquisito. Mas enfim. Cara, vamos lá. A série, ela começa muito bem, certo? Os 2 primeiros episódios, eles são bacanas. Não são no mesmo nível da Netflix, até porque isso é impossível de se conseguir. Mas esse terceiro quase chega lá. Esse terceiro episódio é interessante pra mim porque ele tem uma vibe Netflix. Como é que eu posso dizer? É um episódio muito mais focado no lado jurídico do Demolidor do que de fato no Matt andando de traje colado e saindo por aí batendo nos outros. Não tem ação nesse episódio. A única ação que tem é justamente a morte do Hector. Só que ela é de uma forma tão absurda assim que tu fica em choque, sabe? O episódio inteiro pregando esse negócio de não, o Hector vai voltar pra casa. O Matt vai conseguir provar a inocência do Hector e vai dar tudo certo. E dá certo. No final, o Hector voltou a ser o Tigre Branco, só que... E agora? Então assim, essa dinâmica de mostrar, olha, você pode até vencer o sistema, mas o sistema não vai se mudar. É muito maneira, cara, é muito legal. E é o que fazia a primeira temporada ser tão maravilhosa. Lá na época da Netflix. É essa sensação de impotência, essa sensação de não importa o quanto você se esforce, o quanto você jogue pelas regras, o quanto você faça a coisa certa, ainda assim o sistema não muda. Ainda assim, o sistema dá um jeito de se autopreservar. Que é exatamente o que acontece com a morte do Hector. E olha que interessante. Durante toda essa dinâmica, a gente também é apresentado alguns personagens coadjuvantes. Entre eles, o Daniel, que é o puxa-saco do Fisk. Se o Fisk mergulhar, ele se afoga. Que é muito, muito, muito fã do Fisk. E a Bibi Urich, que é sobrinha do Ben Urich, lá original da série da Netflix. Mas olha que interessante. A Bibi aqui, ela tá com um jornal, um web jornal que ela faz, onde ela grava pessoas comentando sobre as coisas. E eu acho muito legal como a série, ela... Como não tem mais o Ben Urich, de fato, né, fazendo aquelas redações dele, contando a história e coisa do tipo, aqui eles inovaram um pouco. Ao invés de colocar a Bibi fazendo matéria, fazendo narrativa ou coisa do tipo, ela grava pessoas na rua opinando sobre a situação. Então isso acaba trazendo uma parada meio meta, assim, me lembra muito de quadrinho. Quando você tá lendo alguma história que tem uma ênfase política maior, você tá ali vendo a situação principal acontecendo,
e de fundo tem comentários de pessoas sendo afetadas por aquela situação, sabe? Tipo... Eu não consigo pensar agora numa edição específica do Demolidor em que isso aconteça. Mas eu lembro de... Espetacular Spider-Man 310, que é aquela edição do Chip Zdarsky que ganhou o prêmio Eisner de melhor one-shot em 2019. Aquela edição, ela é assim. Você vê a ação principal acontecendo e depois corta só para as pessoas sendo entrevistadas, falando o que elas acham do personagem. E fazer isso na série é muito legal porque mostra humanidade. De certa forma, ajuda a mostrar que Nova York é maior do que só o núcleo do Demolidor. Você tem pessoas comuns, você tem pessoas do bairro, pessoas da comunidade, falando o que elas acham, seja do Wilson Fisk, seja da ausência do Demolidor, seja do caso do próprio Hector. Então, apesar, novamente, de não atingir o mesmo nível da Netflix, a série tenta contornar para fazer algo diferente e único. E eu particularmente estou gostando. A única coisa que eu tô achando meio peba até o momento é a fotografia. Mas isso daí dá pra passar, sabe? O primeiro episódio ele tenta muito mesmo emular a fotografia da Netflix. Só que ele falha miseravelmente. Mas os outros episódios, mesmo com essa fotografia mais branda, assim, essas cores meio mortas e vagabundas, assim, ela ainda tem um negócio mais autoral. Ela começa a ter uma fotografia muito própria, ela acaba ok, sabe? É da hora, você sabe que você não tá assistindo a série da Netflix, mas você ainda sente que o Demolidor tá lá. E isso pra mim já é suficiente. Esses 3 primeiros episódios, eles são muito bacanas, eles são muito interessantes. De novo, o meu único problema, no geral, é que, como eu falei, né, a fotografia. E também um outro pontinho, mas isso daí já é um negócio meio besta, que é o lance do Fisk ser corno. Pois é, tem esse pequeno disclaimer aí, né? O Wilson Fisk, que matou um cara esmagado na porta do carro porque o cara envergonhou ele na frente da Vanessa, aceitou tomar chifre da Vanessa enquanto ele estava distante. Mas eles estão fazendo terapia de casal, pelo menos isso. E olha só quem é a terapeuta, a Heather Glenn, que é o par romântico do Matt, que desde o primeiro episódio começou a sair com ele, eles vão pra encontros, né, eles jantam juntos e tal, e eles estão começando a se aproximar, e isso pode representar alguma ameaça no futuro, já que a Heather é a terapeuta do Fisk. Mas ok, a princípio a série tá bacana, eu tô bem interessado pra ver como que ela vai desenrolar, ainda mais agora, né, que a gente tem o fatídico evento ali envolvendo o Hector. Eu quero ver como é que vai ser o desenrolar disso daí, porque obviamente o Demolidor vai ter que voltar em algum momento, e o Justiceiro também. Então, eu tô muito ansioso pro 4º episódio, e eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando da série do Demolidor até o momento. Eu tinha algumas outras opiniões pra falar aqui, mas eu acabei ignorando elas porque não é pertinente no momento. São coisas que vão agregar só quando eu tiver a série toda e eu vou colocar lá na crítica, então... Por enquanto, essa é a minha opinião. Eu tô gostando bastante. O primeiro episódio é estranho, mas dá pra deixar passar quando você vê o resto. E é isso. E aí, vocês? O que vocês acharam da série? O que vocês estão achando até o momento? Vocês estão assistindo, né? Pra começar, vocês estão assistindo a série do Demolidor? Comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia. Lembrando que se você quiser ajudar meu trabalho, você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação, me acompanhar nas redes sociais, porque eu sempre estou avisando quando está saindo vídeo novo. E também, se você quiser dar um incentivo a mais para que tudo isso daqui continue acontecendo nesse formato, desse jeitinho, com este que vos fala apresentando, dá um trocado. Assim não seja membro, que aí você ganha benefícios, selos e outras exclusividades que você descobre clicando nesse cardzinho aqui em cima, beleza? No mais, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!